O exército de Israel afirma que encontrou o corpo de uma mulher sequestrada pelo Hamas perto do hospital Al-Shifa, em Gaza. As tropas revistam todos os prédios da unidade de saúde. O nosso correspondente Luca Bassani atualiza as informações sobre a guerra entre Israel e Hamas. Já passamos dos 40 dias de guerra. Boa noite, Luca. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. As batalhas têm se concentrado tanto no hospital Al-Shifa quanto em seu entorno. Nós vemos que as forças de defesa de Israel dizem até que encontraram a entrada de um dos túneis do Hamas nas proximidades do hospital, no subsolo desta estrutura sanitária que estaria sendo utilizada também para a máquina de guerra do grupo terrorista. Todas essas informações foram negadas pelo Hamas, mas a gente vê que Israel tem fornecido imagens para grande parte da imprensa mundial, inclusive há jornalistas da própria BBC que estão acompanhando parte das tropas israelenses nessa sua incursão em Gaza. Como você bem disse, um dos corpos de uma das reféns que estava sob a custódia do Hamas foi encontrada bem próxima ao hospital, ou seja, daquele contingente de 240 pessoas. Nós vemos que 4 foram já libertas e uma confirmada morta. Ainda há muita gente que está desaparecida, que está sequestrada e vários esforços continuam sendo realizados pelo Catar, pelos Estados Unidos, por Israel, Jordânia, Egito, entre outros países, para tentar a liberação de pelo menos 50 reféns durante os próximos dias, em troca também de uma pausa humanitária ou até mesmo uma trégua por alguns dias. A gente vê aí nas imagens grande parte dos armamentos e também das munições encontradas pelo exército de Israel em diversas ocasiões, diversos prédios residenciais e também no próprio hospital Al-Shifa, e nesse sentido eles garantem que só vão terminar essa operação no hospital uma vez que todos os terroristas do Hamas sejam eliminados dessa localidade. No que diz respeito às pausas humanitárias, nós vemos que ontem houve uma resolução da ONU finalmente aprovada no Conselho de Segurança, com 12 votos favoráveis e 3 abstenções, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, mas Israel disse que não vai cumprir essas ordens vindas da ONU, porque acredita que isso poderia colocar em risco o êxito da sua operação militar. A pressão cresce para que esses corredores humanitários sejam abertos de forma constante, mas a gente vê que durante os últimos dias a operação de terra, essa incursão com terra com soldados, uma luta mais convencional, tem se tornado o padrão, ao contrário daqueles bombardeios intensos que nós observamos durante as últimas 4 semanas. Luca, e mais 2 questões que chamam a atenção: um bombardeio em um local em Jerusalém e também as forças de Israel teriam bombardeado a casa do número 1 do Hamas. A gente sabe que, às vezes, na guerra é difícil você fazer a checagem independente, né? E nesse caso são os 2 lados, Israel e Hamas. Mas, de qualquer forma, o que representaram essas 2 ações de hoje? Olha, o Hamas diz que nas proximidades de Jerusalém, onde há um posto de controle, houve um ataque que matou um soldado israelense. Ele diz que esse ataque foi para a sua autoria. Por enquanto ainda segue sob investigação da polícia de Israel, já que é um crime que foi cometido dentro do território israelense, ao mesmo tempo em que as forças de defesa de Israel, IDF, que seguem na faixa de Gaza, diz ter destruído a casa do número 1 do Hamas, que não vive por lá. Nós sabemos que grande parte dos membros sênior, daqueles que são mais importantes e tomam as decisões, além de planejar grande parte dos atentados terroristas, ou vivem no Catar ou na Turquia ou em tantos outros países pelo mundo, mas têm residências em Gaza. Então, vídeos também viralizaram de retroescavadeiras destruindo a casa dos terroristas, dizendo que tudo aquilo que for associado direto ou indiretamente com os terroristas do Hamas será destruído e eliminado, já que o objetivo de Israel, uma vez que essa guerra acabe, através de uma coalizão de países internacionais, também colocar uma administração internacional com o apoio dos países árabes, sem o Hamas participando desse processo administrativo e político. A gente precisa, obviamente, dessas confirmações. Como você bem disse, Thiago, uma guerra um pouco atípica, afinal não é um território muito fácil. Muitos jornalistas, inclusive, já morreram desde o início desse confronto, e a certeza de números, a certeza de localidades, daquilo que foi encontrado ou não, assim como na guerra da Ucrânia, só saberemos uma vez que o conflito terminar.
Israel está dizendo agora que pode atacar o sul de Gaza, depois de todo o trabalho que fez no norte. E tem uma questão, não é, Luca? A ONU fez um alerta dizendo que a faixa de Gaza pode viver uma crise em relação à fome, porque os mantimentos não chegam, os poucos, claro, não são divididos, é muito difícil você dividir. E tem o combustível, né? O combustível que vem causando a falta, o colapso nos hospitais. Tiago, a gente vê que desde que a guerra começou, esse cerco imposto a Gaza acabou fazendo com que grande parte dos caminhões que chegavam no território não pudessem mais entrar, eram cerca de 500 caminhões por dia. Hoje, menos de 100 entram todos os dias, ou seja, não é o suficiente para as mais de 2.300.000 pessoas que vivem por lá, ao mesmo tempo em que essa falta de energia promove uma catástrofe humanitária no aspecto dos hospitais, que não tem o combustível necessário para os geradores. Perdão, além de você ter todas essas dificuldades relacionadas com alimentos que faltam e não conseguem ser mantidos conservados nas geladeiras, que não funcionam também. Então, uma situação extremamente difícil, a situação sanitária, a falta de água potável para que as pessoas façam a sua higiene, há um surto de sarna, surto de diarreia, entre outras doenças que podem também causar mortes, além da própria guerra, que já é uma tragédia por si só. Então, esses apelos têm sido feitos de maneira constante com as agências das Nações Unidas e outras ONGs que trabalham dentro da faixa de Gaza, e eles temem que, se continuar nessa mesma toada, talvez possa ser tarde demais para que mais pessoas possam ser salvas, ou pelo menos mortes sejam evitadas. Israel diz que tem ainda uma janela de legitimidade para continuar com as suas operações por mais 2 ou 3 semanas. Nós vamos ficar acompanhando, vendo se isso será realmente o realizado, ou se essa guerra se estenderá por mais meses ao longo do próximo ano também. E só mais um ponto, Luca, a repercussão na Europa, principalmente na Alemanha, de onde você fala. A gente sabe que a imprensa dá muito destaque à guerra, mas com o passar dos dias acaba virando uma rotina e os destaques vão diminuindo. Mas aí, no caso da Alemanha, a repercussão ainda é muito grande, as expectativas diplomáticas também? Olha, as expectativas têm sido um pouco alteradas. A gente vê que há uma cobrança também para que Israel dê uma reduzida na sua intensidade dos seus ataques, ao mesmo tempo em que também há investigações acontecendo dentro da Europa para desmantelar células terroristas. Exemplo, hoje na Alemanha, uma organização islâmica, né, o Centro Islâmico de Hamburgo, está sob investigação como uma possível célula, um possível braço do Hezbollah, esse daí que é o grupo libanês xiita, também considerado terrorista pelos alemães, que poderia estar atuando aqui e intensificar os seus ataques, ou pelo menos a sua rede de recrutamento, assim como foi observado no Brasil, e pessoas foram presas aqui no território europeu, que no passado também já foi cenário de atentados terroristas, seja da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, agora também o Hezbollah. Então, a tentativa de acabar com essas organizações que podem utilizar esse momento de polarização causado pela guerra também para causar novos ataques a milhares de quilômetros distantes da faixa de Gaza, distantes de Israel. E isso é uma preocupação, diminuir o sentimento de antissemitismo ao mesmo tempo que se desmantela as células terroristas e seguir, obviamente, aquela posição histórica de apoiar o Estado de Israel, a solução dos dois Estados, por mais difícil que isso possa parecer por hora.